Seguinte, nessa aula aqui a gente vai falar sobre argumentos opcionais, que é o último tópico dentro do nosso tópico geral aqui de funções. Então, o que acontece? Geralmente é útil a gente especificar valores, padrões para argumentos que possam estar ausentes quando a gente chama uma função, em que o matemático ele vai distinguir entre dois tipos, basicamente, de argumentos opcionais. Tem os argumentos posicionais e tem as opções. Os argumentos posicionais eles são interpretados de acordo com a ordem em que aparecem na sequência de argumentos. Já as opções são regras de substituição que podem ser colocadas após os argumentos posicionais em uma ordem arbitrária. Então vamos ver aqui argumentos opcionais com valores padrões, em que a gente tem essa sintaxe básica aqui, né, da definição de uma função, em que aqui, ó, primeiro a gente passa os argumentos obrigatórios e depois a gente passa esse comando aqui, ó, a underline, def, em que isso daqui vai representar um argumento opcional ao qual vai ser atribuído um valor padrão def para caso a gente omita ao chamar a nossa função. E uma coisa importante é que esses argumentos posicionais opcionais, eles devem estar depois dos argumentos obrigatórios e antes das opções, né? Antes das regras de substituição opcionais. Então, vamos ver aqui um exemplo disso daqui, em que a gente tem a função f definida dessa forma, ou seja, x elevado a n, em que aqui eu estou passando um argumento obrigatório x, e aqui eu estou passando um argumento posicional opcional e um padrão para ele, né? Ou seja, quando a gente omitir o n aqui, né, é para o matemático entender que esse n vale 1. Então, é isso que eu estou fazendo. De fato, vamos ver aqui, ó, uma lista de exemplos em que, nesse primeiro exemplo, eu estou chamando só f de π, nesse aqui f de π e 2, f de π e f de π, né? Então, vamos ver o que acontece aqui. Ora, nesse primeiro caso, ó, eu chamei só f de π, ou seja, só o argumento obrigatório, de forma que, como eu não defini o n, o matemático está entendendo que, por padrão, o n vale 1, conforme a gente especificou aqui. E agora, eu estou chamando aqui, ó, f de π e 2. Né? Como eu especifiquei os dois argumentos, o matemática vai substituir o n por 2 e não mais por 1. Né? Em que isso daqui, ó, é opcional, aliás. É o que o matemática vai colocar caso a gente não passe nada para ele, né? Mas se a gente passar, ele vai sobrescrever e dar prioridade para o que a gente está chamando, né? Que no caso aqui é 2. Agora tem esse exemplo, f, π e f de π, π, né? Em que aqui, ó, começando nessa parte, né, que seria o expoente, a gente tem um π aqui, né, na base, que seria o x, e um π aqui no lugar de n, né, que seria o expoente. Então a gente tem π elevado a π. Aí eu estou colocando isso daqui no expoente, né, de x elevado a n. Ou seja, π elevado a π seria o n, e aqui o π seria a base. Então a gente tem π elevado a π elevado a π. E agora, comentando sobre fornecer opções com padrões para as funções, a gente tem que o padrão x, 3 underlines, ele é usado, né, para indicar uma sequência de 0 ou mais objetos que coletivamente serão denominados x, né, em que esse padrão aqui ele pode ser usado para indicar que um número arbitrário de opções pode estar presente. Ou seja, quando eu passo assim, ó, eu estou falando que eu posso dar quaisquer opções, quaisquer números de opções para o matemática, né? Eu não estou especificando a quantidade nem nada do tipo, né? Em que geralmente também é uma boa ideia especificar explicitamente que essas opções elas devem ocorrer na forma de regras de substituição usando a especificação de padrão mais precisa, opt rule, né? Ou seja, em que eu, ao passar uma regra, né, eu estou colocando uma regra de substituição. E isso daí, em geral, é mais vantajoso, né? É uma ideia melhor, digamos assim. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, que a gente deseja criar uma função que plote alguma quantidade de interesse. E aí, ao invés de definir todas as opções de plotagem na definição dessa função, como a gente poderia fazer,
a gente pode dar a quem vai usar o código a flexibilidade de escolher essas opções sem revisar a função, né? No caso, a gente pode dar essa possibilidade para a gente mesmo quando a gente está programando no nosso próprio código, né? Então aqui, ó, vamos pegar e definir essa função chamada aqui de plots, né? Em que eu estou definindo, ó, plots com os argumentos n, x-mínimo e x-máximo. Então, a função plots, né, é, no caso, o plot de dois gráficos, seno de nx e cosseno de nx, em que a gente tem que a variável é x e que o x varia de x-mínimo até um x-máximo, né? Então, os argumentos dessa função plots são n, x-mínimo e x-máximo. Né? E os argumentos desse plot aqui, né, no caso, é x. Então, ó, vamos definir essa função plots e chamar aqui, ó, plots de 5, 0 e 20, né, em que o n vai valer 5 e a gente quer essas funções plotadas no intervalo de 0 a 20. Vamos ver o que a matemática deu para a gente. Ele deu esse resultado aqui, né, em que aqui a gente tem seno e cosseno. Só que esse gráfico ele está um pouco bagunçado, não está tão legível aqui o que é cada coisa, de forma que a gente pode melhorar isso com as opções, né? Em que a gente pode fazer isso, ó, da seguinte forma. A gente pode manter o que a gente tinha anteriormente, né? Ou seja, o n, o x-min e o x-máximo, e agora passar um conjunto de opções que vão ser dadas através de regras de substituições, em que, ao colocar esse rule aqui, né, eu estou justamente falando o caráter dessas opções a serem passadas, né? Vão ser regras de substituição que eu vou dar como opções. Em que, fazendo isso, né, eu tenho que modificar ligeiramente a nossa função aqui, né, em que agora, depois do intervalo em que o gráfico vai ser plotado, eu passo as opções, né, que é o que eu vou passar no argumento da função quando eu chamar ela. Então, vou nessa célula aqui, né, estou limpando plots e definindo esse novo plots aqui, melhorado, né. E agora, repara, quando eu acrescentei esse opts aqui, eu posso aqui nessa função, né, ao chamar essa função, eu posso acrescentar aqui uma opção que eu acho que vai funcionar para deixar o meu gráfico mais agradável, né, sem precisar modificar necessariamente, ó, o código da função. Eu posso fazer isso em formato de opção e vir aqui, né, no argumento depois e modificar ao meu bel prazer, né, à minha vontade, conforme eu quiser. Então, tá aqui, ó, tô chamando o plots, né, com n valendo 5, estou plotando no intervalo de 0 a 10, aqui eu tinha plotado de 0 a 20, né, mas aqui eu estou chamando de 0 a 10. E aqui eu estou definindo o intervalo do gráfico, né, ou seja, os valores de x aos quais o gráfico vai percorrer, né, e y, no caso, né. Então, a gente tem aqui, ó, que o x ele está variando de 0 a 2, né, e o y, eu falei para matemática, deixar de forma automática, ou seja, ele vai ajustar o gráfico ali de forma automática que ele achar melhor. Então, fazendo isso, ó, a gente tem justamente esse gráfico aqui, né? A gente tem esse gráfico aqui, em que eu passei as opções diretamente no argumento quando eu chamei a função. E da mesma forma que a gente fez isso daqui para o intervalo do gráfico, a gente pode fazer isso usando outros enfeites, porque lembra que eu comentei que a gente pode passar mais de uma regra, mais de uma opção, né, em formato de regra de substituição quando a gente coloca esses 3 pontos, né? O que indica esses 3 pontos? Indica que a gente pode passar mais de uma opção. Então é isso que eu estou fazendo. Só que as opções, lembrando, tem que ser em formato de regra de substituições, porque é assim que eu estou especificando elas, né? E, bom, temos aqui então, ó, mais opções, né, em que a gente tem, ó, que eu estou colocando linha de grades, né, de forma automática, matemática colocar grade no meu gráfico de forma automática. Estou pedindo para ele colocar um quadro no meu gráfico, né, estou colocando aqui frame true, né, ou seja, coloque um quadro. Aqui eu estou falando para ele legendar esse quadro, né, que ele vai fazer, em que aqui é a legenda para o eixo X e aqui a legenda para o eixo Y. Estou pedindo para ele colocar uma etiqueta no gráfico, né? Ou seja, um título ali para o gráfico.
em que a gente tem aqui, ó, bem melhor, né, essa string aqui, conforme vocês vão ver. E eu estou pedindo também para o matemática colocar a legenda no que é cada curva do gráfico, em que esse expressions aqui passa justamente a qual cor corresponde cada função, né? Então, ó, vamos dar um enter aqui para a gente ver. Olha, nosso gráfico ficou bem melhor, né? Conforme a gente pode ver aqui, o matemática ele colocou uma grade de linhas, né? Ele colocou esse frame aqui, certo? Ele colocou o f de x e o x aqui, né? Ou seja, essas legendas. Ele colocou o título do meu gráfico, bem melhor, né? E ele colocou também as legendas para o que são cada curva, né? Colocou aqui que a curva azul é seno de 5x e a curva amarela, dourada aqui, é cosseno de 5x. Então, repare, eu passei aqui uma quantidade qualquer de opções. Eu poderia ter passado mais, desde que fosse em formato de regra de substituição. Prosseguindo, a gente poderia ter feito isso daí de outra forma, né? Em que a gente poderia usar options, né? O comando options f, né? Em que esses valores padrões para as opções a serem associadas à função f podem ser estabelecidos também usando o comando options f. Em que aqui, ó, eu vou limpar tudo, né, relacionado a esse plots, né? Ou seja, eu estou dando um clear all aqui. Opa, cliquei na ajuda. Estou dando um clear all. Aí na mesma célula eu já estou definindo options e na mesma célula já estou definindo a função plots. Então vamos ver por partes aqui o que é cada coisa. Que aqui, ó, eu estou passando as opções para a função, né, que eu vou construir, que é plots, né? Então estou passando as opções aqui de plots, em que eu passo isso, né, através de uma lista, porque eu quero uma lista de opções. E aqui eu estou passando as opções que eu quero, ó. Passei o intervalo, né? Passei aqui grade de linhas, né? Passei frame label, né? Plot label, em que agora eu estou falando gráfico, né? E plot legends, em que aqui está expressions. Basicamente quase as mesmas coisas que eu coloquei aqui, né? Só que com alguma alteração, por exemplo, aqui eu coloquei gráfico, né? Ao invés de bem melhor, né? Então, ponto e vírgula, né? E quebrei a linha aqui, e agora sim eu estou definindo a nossa função plots, né? Em que a gente chama aqui, ó, n, x mínimo, x máximo, passa aqui opts, três underlines rule, né? E aqui a gente define a nossa função, ó, dessa forma. A gente usa a função with, né? Que é basicamente para falar que com essas opções aqui, ó, matemática, execute essa função aqui, né? Execute isso daqui. Então, eu estou chamando aqui, ó, estou definindo o defaults, né, como sendo essa variável aqui, options plot, né, que foi o que eu fiz anteriormente. Então, defini essa variável defaults, né, passei aqui o outro argumento da minha função with, né, que é justamente a minha função plot, né, em que aqui, ó, eu estou passando opts, né, e defaults, certo? Que foi o que eu defini aqui, né, por padrão, em que a gente colocou aqui, né? Definir por padrão. Então, basicamente, o que isso está falando, né? O que esse código quer dizer para a gente? Quer dizer que, por padrão, o matemática ele vai usar essas opções na hora de plotar o gráfico. Só que, como eu coloquei, né, o plot definido dessa forma aqui, eu estou dando a chance para o usuário de fazer os próprios acréscimos dele. Suponha que ele não gostou da forma como eu deixei aqui por padrão. Ele pode ir lá e mudar usando as regras de substituição que ele queira, né? E acrescentando novas. Então, por isso que eu deixei aqui o options rule, para justamente ter essa flexibilidade, né, em que o gráfico não viesse somente com esses padrões aqui previamente definidos, né? Ou seja, se a função ela for chamada, se a função ela for chamada com uma opção na lista de argumentos para a qual um padrão foi definido, o argumento terá precedência sobre o padrão. Foi isso que eu acabei de falar, certo? Então, se o usuário ele passar um argumento que vai contra esse padrão aqui, o que o usuário passar aqui é o que vai valer, porque eu dei essa chance para ele, né? Então, vamos ver aqui, ó, como é que fica esse novo gráfico. Tá aqui, ó.
Opa, peraí, não. Deixa eu dar um Enter nessa célula aqui. E aí pronto. Aí sim. Agora sim. Avaliei essa célula, né? E aí em seguida avaliei essa daqui. Em que aqui, ó, eu estou pedindo o mesmo gráfico, ó, se vocês forem reparar. Aqui, ó, 5, 0, 10, né? 5, 0, 10. E que agora, ó, eu estou modificando o plot range, né? Porque repara, se eu não tivesse colocado isso daqui, ó, vamos ver que a matemática passaria para a gente por padrão. Ele passaria o gráfico de acordo com as opções que eu dei para ele, né? Ou seja, ele colocaria o plot range, ó, com o x variando de 0 a 2. Mas se eu quisesse modificar esse plot range, né? Porque, sei lá, eu quero o x de 0 a 5. Aí eu passo aqui o plot range que eu quero, de 0 a 5, e a matemática vai mudar, certo? Eu poderia ter mudado aqui também o y, né? Então, poderia colocar aqui, sei lá, de menos 5 a 5. Opa, coloquei uma vírgula aqui adicional. Menos 5 a 5. Pronto, mudou o gráfico. Então, repara, ele vai seguir o padrão que eu defini, mas eu posso modificar porque eu dei essa chance ao construir o código dessa forma, né? Em que, para isso, eu usei essa função if aqui, né? Que é a função com, né? Em que, aqui, ó, vocês podem ver da ajuda dela, que ela faz o seguinte, né? Ela especifica que todas as ocorrências dos símbolos x, y, nessa expressão, deveriam ser substituídos por x0, y0, né? Ou seja, ela está falando que todos os argumentos aqui, né, deveriam ser substituídos pelo que está aqui, né? E, bom, por essa aula é só. A gente fecha, então, esse módulo, né, aqui. Aliás, essa parte de argumentos opcionais. A gente fecha, então, esse tópico de funções. Em seguida, vamos falar sobre expressões. Então, por hoje é só. Vejo você na próxima aula.